Sara Carreira nasceu em França a 21 de outubro de 1999 e mudou-se ainda pequenina com a família para Portugal, país que foi a sua casa, onde se tornou menina e mulher. Cresceu no meio de acordes musicais que foram a melodia perfeita para dar início ao seu caminho a solo. A solo, mas de mãos dadas com quem sempre mais a aplaudia. O seu clã, essa palavra forte, inquebrável como o laço que os une, esteve sempre lá. Com eles partilhou o palco, partilhou o amor e partilhou a alegria de todas as conquistas. E eu sei cantar, trago esse lugar no teu coração, tão recordar. Era esse o seu caminho, a música, onde brilhou com um talento inegável e onde, pouco a pouco, levaria o nome que carregava mais além. Mesmo que o mundo se vire contra nós, eu nunca vou deixar de ouvir a tua voz. Mas esse caminho foi interrompido por um trágico acidente de automóvel que lhe tirou a vida. A menina do olhar sereno, da voz doce, dos cabelos dourados como o sol, partiu aos 21 anos, no passado dia 5 de dezembro. Esse sol, hoje, não brilha, ficou apagado por uma família que chora a sua partida. Sara foi cedo demais, mas a sua passagem vai marcar para sempre todos os que a amaram e que continuarão a amar para sempre. Este não é o fim da viagem. Sara não está longe, está apenas do outro lado do caminho. Há notícias que não gostamos de dar, há temas que não gostamos de falar, há temas para os quais não temos palavras, mas era impossível passar ao lado desta tragédia que aconteceu e não utilizarmos o nosso programa para homenagear a Sara, a passagem dela por esta vida e a forma como ela marcou quer aqueles que lhe eram mais próximos, quer aqueles que, como eu, a conheci e lidei pouquíssimas vezes com ela, mas que para mim ficou a marca da sua ternura, do seu sorriso, da sua beleza. Este fim de semana li muitas vezes que a Sara parecia um anjo e pensei assim, realmente a Sara não parece, a Sara é um anjo que Deus emprestou à terra e que agora, por motivos que nós não conseguimos perceber, a levou para junto de si. E é assim que eu vejo a Sara. A Sara está do outro lado, como disse o Hugo na sua peça, e deixou uma marca em todos nós, com a sua humildade e o seu sorriso e a sua candura. E é desta forma que nós queremos homenagear esta menina que cresceu, que nós vimos crescer, principalmente aqui no Passadeira, porque 7 anos de Passadeira são, na idade da Sara, é muito tempo, é passar dos 14, 15 anos para os 21, não é, Hugo? E nós acompanhamos a Sara desde antes, mas no Passadeira há 7 anos. Sim, toda a evolução, todo o crescimento, todas as palavras que utilizaste para descrevê-la que são comuns a tantas pessoas que realmente ao longo destes dias a caracterizavam como um doce, um anjinho, uma princesa. E é dessa forma que hoje aqui a recordamos. É de facto um tema difícil para nós que neste programa e sendo de entretenimento olhamos sempre para o outro lado da vida das figuras mediáticas. E custa-nos muito dar e comentar estas notícias, mas temos de o fazer porque é desta forma que a vamos recordar. E vamos recordar a menina doce, a menina muito talentosa, que eu acho que acaba por ser um grande exemplo para tantos e tantos jovens. Acho que sempre foi, não só para... E aqui, sejam mais fãs, menos fãs da família, do trabalho, estamos perante uma jovem que parte cedo demais, estamos perante uma família que tem uma dor com a qual nós nos solidarizamos, não só com esta família, como todas as famílias. A Sara e esta família acabam por ser o rosto de tantas famílias que passam pelo mesmo. E eu acho que é dessa forma que... Mais à frente vamos falar, porque tu também passaste por uma situação destas e leu-se muito, a Sara, fala-se da Sara, mas há muitas pessoas na estrada a morrerem com 21 anos e com menos de 21 anos. Mas a Sara, nós
conhecemos a história dela e é uma cara que é familiar e depois tem este núcleo todo, o pai, os irmãos, a mãe, que são pessoas das quais nós todos os dias, mais ou menos, falávamos. Portanto, é uma homenagem, claro, que à Sara, mas sem não nos esquecermos de todas as jovens e menos jovens que perdem a vida também nas estradas, não é? Mas, e eu acabei por partilhar até a minha própria experiência a partir de um post da Sara que comentámos há umas semanas aqui no Passadeira, em que a Sara, e também é isso que a Sara nos deixa, era tão jovem, mas com uma educação, ela espelha uma educação inquestionável, de uma família muito bonita, de uma família muito estruturada e, de facto, com uma grande educação, mas também com um grande sentido de amor e de partilha desse amor. A Sara, há uns dias, fez um post para a mãe, que nós comentámos aqui, e onde demonstrou a sua gratidão por todo o apoio que a mãe lhe dava e que lhe disse amo-te. E eu até disse aqui, esta é a prova de que devemos dizer mais vezes amo-te, que não andamos a dizer amo-te as vezes necessárias, que não podemos adiar, não podemos deixar para amanhã, porque não sabemos o dia da manhã, nós nem sabemos o minuto seguinte quando saímos de casa. E, de facto, acabei também aqui por partilhar que também eu perdi o meu irmão cedo demais, com 20 e poucos anos. Sei o que é a dor de um irmão que perde outro irmão. Num acidente. Assisti com os meus olhos à dor de dois pais que perderam o seu filho. Posso dizer que é uma dor imensurável e é incurável. Eu acho que o tempo só nos ajuda numa coisa, a sobreviver, a aceitar. E hoje aqui sentado, mais do que falar nessa dor, quero falar de esperança e quero demonstrar essa força de lá para casa, para os pais que passam por isso e, naturalmente, para a mãe Fernanda, para o pai Tony e para os irmãos Micael e David e, obviamente, para toda a família. E os avós também, os avós, é importante falar aqui também dos avós. É uma mensagem de esperança que eu sei que hoje o dia ainda é muito cinzento, hoje ainda não é possível, amanhã também não será e se calhar daqui a um ano também não. Mas quero que eles acreditem em mim que é possível voltar a sorrir e quero que, por tudo, eles voltem a sorrir ao recordar a Sara. Vai ser possível, acreditem. Um dia mais tarde vão conseguir falar da Sara, homenagear a Sara e pensar na Sara com um sorriso, aquele sorriso de orgulho por aquela estrelinha que todos tivemos o privilégio de conhecer na Terra, mas que agora brilha no céu. Filipa, estamos aqui a falar de uns pais que perderam a filha. Tudo isto é contra a natura, não é? Porque nós não somos, os pais não são preparados para ver os filhos partir antes deles. Portanto, esta dor, que é chamada a dor maior, não há definição para esta dor. Nesta altura, para aqueles pais, não estou a falar os seus irmãos e toda a gente está pesarosa, mas os pais, a mãe, a Fernanda e o Tony, nesta altura é tudo negro. É tudo muito negro. Eu confesso, também me custa um bocadinho falar sobre isto, porque eu vivi, eu não conheço a Sara, mas vivi toda esta notícia, como todos nós em casa vivemos, e a Sara é uma menina que cresceu connosco, aos nossos olhos. É vinda de uma família que todos nós conhecemos, mais ou menos fãs, todos conhecemos, e que tiveram uma ascensão muito merecida. Para os pais, é o pior, é a dor indizível, não há expressão para esta dor. É uma dor que não passa, é uma dor que se transforma. Lá para a frente, com o tempo, como disse o Hugo, a dor transforma-se e é possível viver com ela. Mas é uma dor, estas vidas vão ser mudadas, estão a ser mudadas, foram mudadas para sempre. Não voltam a ser o que eram, nunca mais. Portanto, neste momento, todos nós devemos dar toda a força à Sara, enfim, à família da Sara, quer dizer, e desejar muita força, porque é isto que eles precisam, é deste nosso apoio, deste nosso abraço, e com o tempo, se tudo correr bem, vai haver uma transformação desta dor, embora ela nunca passe. A vida nunca vai voltar a ser a mesma. Nuno, a Filipa fala, mais uma vez, desta onda que se criou, do choque em que o país ficou, da forma como esta tragédia, de uma forma ou de outra, gostando-se mais, gostando-se menos, tocou as pessoas, porque estas imagens que vimos da Sara, esta doçura dela, é impossível uma pessoa não se compadecer com tudo aquilo que aconteceu. Sim, e sobretudo
Sobretudo o facto de ser quem é. É evidente que a Sara é, infelizmente, uma de muitas jovens que perdem a vida nas estradas portuguesas. E as pessoas dirão, mas porquê é que se fala tanto da Sara e não se fala tanto dos jovens anónimos que... Porque a Sara tem este lado, obviamente, de ser filha de um cantor muito conhecido como o Tony, muito querido dos portugueses, mais fãs, menos fãs, mas há este elo que é um elo evidente. Eu acho que todos nós, quando estávamos a preparar este programa, pensámos, falamos muito, falamos menos, falamos mais, não falamos. Bem, não falar é impossível, quer dizer, nós estamos num programa em que evidentemente tínhamos que falar deste tema. Em que todas as semanas, de uma forma ou de outra, ou comentamos o David, ou comentamos o Micael, ou o Tony, ou a Sara. A Sara, o Tony, o Micael, o David, todos eles, até a Fernanda. Até a Fernanda, sim. Que tem uma vida muito ligada aos filhos e à carreira deles todos, e também do Tony, ex-marido. E depois as pessoas podem perguntar, mas porquê então, desde sábado que toda a gente fala, porquê? Porque é impossível, de facto, não fazer esta referência e não refletir um bocadinho sobre isto. Esta é a área que nós habitualmente comentamos. É muito... Passaram 2 dias e nós estamos todos ainda um bocadinho ainda chocados com anestesiados. Sim, e depois falar disto é diferente do que só ouvir. O país custa muito falar sobre isto. Uma das frases das redes sociais é: o país está de luto. Pois, sim, essas frases acabam sempre por ser às vezes um bocadinho fortes demais. Mas sim, eu acho que há aqui 2 questões, uma que o Hugo disse, que é, e outra que disse a Filipa, que é: a vida desta família não vai voltar a ser como era. O luto tem de ser feito. Isso é uma coisa que todos os psicólogos dizem, está aqui mas o luto tem de ser feito, não pode ser apressado. O luto, claro. Este luto é preciso que seja feito. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E quando às vezes a gente diz, nenhum de nós lida bem com a morte. Nenhum de nós lida bem quando precisamos de dizer alguma coisa a amigos que viram partir os pais, os avós, os irmãos. Nenhum de nós sabe nunca muito bem o que é que há de dizer. Há até gente, todos nós conhecemos, que não vai a funerais porque não quer encarar o amigo e não sabe o que é que há de dizer naquela hora. Não tem coragem. Nós lidamos, fomos habituados a lidar mal com a morte. Outras culturas não lidam mal com a morte. Nós lidamos mal com a morte. E nós somos tentados a dizer muitas vezes que é: pronto, tudo vai passar. Não vai passar. E é péssimo dizer isso. Não vai passar. É muito mal dizer isso. Não vai passar. A dor vai mudar. Há uma dor que é subliminada e que vai gerar outra coisa. E vai haver um tempo, como disse o Hugo, em que eles vão voltar a sorrir. Nesta altura, seguramente, nenhum dos 4 lhe apetece a televisão, lhe apetece ler jornais. Portanto, tudo isto é uma overdose, uma coisa que eles não queriam, obviamente. E por isso pediram, e eu acho que é preciso respeitar isso de uma forma muito clara, pediram serenidade, pediram paz, pediram privacidade nestes tempos. O Tony, melhor do que ninguém, sabe que vive numa sociedade mediática, ele é super mediático e, portanto, era impensável que houvesse uma espécie de blackout em relação Mas mesmo assim também já vieram agradecer toda a onda de carinho. Absolutamente, isto aconteceu há 6 anos com os Vitor Sousa, ou seja, nós sabemos como as televisões, os jornais, as revistas, os sites fazem disto um pano importante de informação. Não se pode aqui sacar culpas aí. Também, seja, a Sara é uma menina muito querida para todos nós. Portanto, todos nós a perdemos, não somos familiares, é diferente, mas todos nós e os fãs a perdemos. E, portanto, faz sentido que falemos sobre isto, porque é o luto um bocadinho de todos nós ao nosso nível. Ninguém ficou indiferente a esta morte, para já porque é uma menina muito jovem e depois porque não havia qualquer tipo de previsão, ou seja, não havia uma doença, porque apesar de tudo, quando tu consegues esperar, é um bocadinho mais fácil de digerir. Segundo, não é? Isto foi um sopro. E que também isto nos ensina que a vida é um sopro e que devemos abraçar-nos mais, dar mais, estar mais com as pessoas de quem amamos, aproveitar, vivermos, porque eu tento sempre, isto é um lado mais pessoal, ver o copo meio cheio. E quando algo acontece mal, que é o caso, inegavelmente é o caso, tentarmos tirar alguma lição.
E neste caso poderá ser isto: viver, abraçar, seguir, experienciar, aproveitar o que temos aqui, que é muito importante. E portanto acho que é mesmo esta a mensagem talvez por aqui também possamos humildemente homenageá-la e esta família. E há muitas formas de homenagear e algo também importante e que tem que ver com o respeito pedido pela família Carreira. A comunicação social, obviamente, faz o seu papel e já estão a divulgar a data do velório, a data do funeral. É importante percebermos que mesmo por causa mesmo devido à Covid, vai ser à porta fechada, portanto vai ser para um núcleo muito restrito de pessoas, haverá certamente curiosos, haverá certamente fãs que querem prestar a sua homenagem, mas é escusado as pessoas irem lá. É um momento dos pais e todos devemos... E da família, mais próximos, exatamente, claro. E que deve ser respeitado precisamente esses momentos, porque há de facto outras formas de prestar a homenagem. Sim, olha, as redes sociais foram um dos meios utilizados, foram inundadas de mensagens para a Sara. Há pessoas mais conhecidas e amigas da Sara que também o fizeram, como é o caso da Bárbara Bandeira, que escreveu um bonito texto, portanto vá à página da Bárbara para ver este texto. Nós aqui não o vamos ler, mas entretanto... É muito sentido, era também muito esperado. Pois, porque eram grandes amigas e o cantor a agir... E a Bárbara e o Caixa vinham no carro... Viveram muito o momento. Sim. Viram tudo, não é? Estiveram muito próximos. Ouviste tudo. Entretanto, o cantor a agir também prestou uma bonita homenagem à Sara. Vamos ouvir. Corpos não são matéria de sumenos importância, e constelações são desenhos teus que visam tocar os sentidos que dançam quando ousas brilhar no meu céu. Que bonito. É desta forma que nós damos aqui por encerrado hoje este tema da Sara. Não vamos nunca esquecer. Se há uma coisa que eu posso dizer que de alguma forma me ajudou a mim em perdas que tive, mas o meu filho não sei o que é não pensar porque é que partiu, é pensar porque é que a Sara veio. E já se percebeu que veio para embelezar a vida de todos aqueles que a conheceram. A ti, Sara, pedimos-te que descanses em paz.